Olá, vamos dar continuidade no nosso conteúdo de leis dos senos e cossenos. Então, segundo ano, na última videoaula, eu ensinei para vocês o que é a lei dos senos, o que é a lei dos cossenos, e aí mostrei um exemplo. Passei para vocês uma tarefa e hoje eu vou resolver essa tarefa de maneira que nós possamos aprofundar nosso conhecimento. Essa aqui é a nossa lista, eu enviei para vocês no dia 8 de abril, tá? A primeira questão fala nessa situação aqui. Nós temos a figura que mostra a trajetória de Renato em seu barco. Ele saiu do ponto A, andou 10 metros, chegou no ponto B e também andou esses 10 quilômetros depois, quando ele chegou no ponto C. Nós temos que calcular a distância do ponto A ao ponto C. Então, a nossa pergunta é descobrir quanto que mede daqui até esse ponto C aqui. Então, esse é o X da questão. Uma coisa importante saber, esse pedaço e esse pedaço aqui, ambos valem 10 quilômetros. Então, automaticamente, eu já sei que esses dois ângulos do meu triângulo serão iguais. Eu teria que descobrir quanto que vale esse ângulo que encosta nesse ponto B. Bom, como aqui nós sabemos que esse ângulo mede 50, porque a questão disse, eu tracei com a horizontal aqui, com a reta que passava em B e C. Eu tracei uma reta e formei esse triângulo retângulo. Então, se aqui é 90 graus e aqui é 50, sobrou 40 graus para esse ângulo que está aqui do lado de fora em relação ao triângulo de referência. Isso aqui tudo é meia circunferência, então automaticamente isso tudo mede 130 graus. Então, o nosso ângulo interno do triângulo aqui é 140 graus. Eu resolvi de duas maneiras diferentes. Vou explicar primeiro a minha segunda maneira, que seria usando a lei dos cossenos. Como eu quero descobrir essa lateral, lembrando, a lei dos cossenos, para usar ela, eu tenho que saber um ângulo e as medidas das laterais das partes externas do triângulo. Então, aqui nesse caso, para descobrir quanto que vale esse x, eu tenho que saber quanto que vale o cosseno do ângulo que fica em frente a este x, certo? Ah, não, eu quero usar esse aqui, que eu sei o valor. Se eu for usar para esse ângulo de 20 graus, eu tenho que saber quanto que mede essa lateral e saber quanto que vale o cosseno de 120. Desculpa, de 20. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei e falei assim, ó, essa medida, esse A ao quadrado, tá? Tô usando este ângulo aqui, ó. Esse ângulo e a lateral de frente a ele, que é a minha primeira letra ao quadrado. Então, ficou A ao quadrado é igual a o meu B ao quadrado, meu C ao quadrado, menos 2BC, cosseno do ângulo que fica em frente à lateral que eu escolhi para o lado esquerdo da minha equação. Então, ficou A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2BC cosseno de 20, que esse é o ângulo que está aqui de frente. Então, ficou 10 ao quadrado mais x ao quadrado, que eu estou procurando, 10 ao quadrado menos 2x vezes cosseno de 20, que a questão trouxe para a gente quanto que vale. Dessa maneira, a gente consegue descobrir quanto que vale as raízes dessa equação de segundo grau e conseguimos descobrir aqui que dá aproximadamente 18,8 quilômetros. Eu tinha feito também aqui em cima, por outra maneira, que seria usando a lei dos senos. Afinal, já que eu sei que aqui vale 140 e automaticamente esse triângulo tem dois ângulos iguais, então sobrou só 20 e 20 para cada lado, eu já consigo saber todos os ângulos internos. Então, como eu sei mais de um ângulo do lado de dentro e quero descobrir uma lateral, eu poderia usar também a lei dos senos. Só que neste caso não trouxe quanto vale o seno de 140. Esse seno de 140 fui eu que agreguei aqui. Então, aqui, ó, para fazer essa questão usando a lei dos senos, teria que fazer assim. Tanto faz qual lateral que você usa, afinal eu sei quanto que mede este lado, esse lado e os ângulos que são opostos a ele. E eu quero descobrir quanto que mede esse x, sendo que o ângulo oposto a ele é o 140. Então, eu peguei